Fundação Solidariedade apresenta Tira Dúvidas. Sejam muito bem-vindos, citricultores e citricultoras. Está começando mais um episódio do Tira Dúvidas, o nosso podcast, o podcast do Fruto Resiliente, desenvolvido pela Fundação Solidariedade. Eu sou a Eide, analista de campo, atuo no projeto e hoje vamos falar do calendário agronômico do cultivo da laranja. E para falar deste assunto, convidamos o pesquisador e professor Fernando Alves de Azevedo, que trabalha no Centro de Citricultura Silvio Moreira, na área de fitotecnia, melhoramento genético e fitossanidade. Muito obrigado, professor Fernando, por estar conosco falando desse assunto. Fernando, e para a gente começar, por que é importante entender e conhecer o calendário agronômico para a produção de laranja e para a gestão da propriedade? Olá, Eide e ouvintes desse importante podcast organizado pela Fundação Solidariedade. É sempre um prazer falar com vocês. Nós temos uma parceria já de longa data entre o Centro de Citricultura e a Fundação Solidariedade, com o intuito de fomentar ações aí do programa Fruto Resiliente. E com relação ao seu questionamento sobre o calendário agronômico para citros, é importante salientar que o produtor não precisa ficar muito preso com datas, quando fala calendário. Seriam épocas adequadas para iniciar diferentes manejos. Por exemplo, tem uma época certa para fazer uma amostragem de solo, fazer amostragem de folha, iniciar uma irrigação, fazer uma poda, fazer um controle de podão floral e assim vai. Então é importante que o produtor não fique preso a datas, e sim que ele tem que lembrar que a planta de citros ela se desenvolve, tem uma fenologia, um desenvolvimento fenológico que é impactado pelas condições climáticas. Então, num ano antecipa uma florada, no outro ano atrasa, porque depende muito das condições climáticas. A gente está vivendo épocas de mudanças climáticas, então essas épocas podem variar um pouquinho. Mas é importante o produtor ficar antenado com essas épocas, para ele estar fazendo o manejo corretamente, porque isso vai impactar consideravelmente na sua produtividade final. E pode citar também, por favor, os principais fatores que influenciam na elaboração deste calendário agronômico para o cultivo da laranja? E se é interessante incluir épocas propícias de plantio e épocas de colheita? Como eu disse anteriormente, as condições climáticas são os fatores que mais afetam a tomada de decisão do produtor na hora de fazer os diferentes manejos. E se nós considerarmos que atualmente a citricultura tem se deslocado para as regiões do centro-oeste e também do nordeste, que são regiões mais quentes e secas, possivelmente a tomada de decisão na hora de fazer o calendário das atividades agronômicas vai ser diferente nessas regiões e tem que levar em consideração essas condições climáticas. Por exemplo, o plantio. O plantio, normalmente a gente recomenda aqui para as regiões de São Paulo, sudoeste de Minas, que se faça num período de chuva, que é diferente numa região do Nordeste, por exemplo, numa região semiárida, que não tem tanta chuva, que a pluviosidade é bem inferior. Com isso, vai ter que se plantar em épocas sem chuva e fazer irrigações de pegamento mais cedo. Então, aqui em São Paulo, no Cinturão Cítrico, São Paulo e sudoeste de Minas, a gente recomenda que se faça plantios entre outubro e março para ter chuvas suficientes para o pegamento dessas mudas. E se não tiver chuva, que a gente tem também alguns veranicos, por causa das mudanças climáticas, recomenda-se fazer a irrigação de pegamento. E também, quando a gente tem regiões diferentes de plantio de citros hoje, como a gente falou, isso vai impactar também o período de colheita. A gente sabe que regiões mais quentes, a tendência é antecipar a colheita. Por exemplo, uma laranja Hamilton, que é precoce, plantada numa região mais quente, possivelmente será colhida mais cedo, ela ficará menos tempo na planta do que numa região mais fria como o sul do estado de São Paulo. Então, isso é importante na hora da decisão, de tomada de decisão, para fazer novos plantios e o rearranjo da propriedade com as diferentes variedades. Diante disso, quando pensamos na parte de nutrição das plantas, quais as épocas do ano devemos realizar as análises de solo, de folhas e as correções de solo, adubação, incluindo adubação foliar? Com relação à amostragem de solo, essa deve ser feita entre os meses de fevereiro e abril
Portanto, a gente está em plena época de fazer amostragem nos pomares de citros. Qual que é a época correta para adubação dos pomares de citros? A gente recomenda que a adubação seja feita no período das chuvas, com parcelamentos aí de 3 a 4 parcelas do ano. Então, inicia-se com as chuvas lá para outubro, mais ou menos, no final do ano. E com isso, até a gente faz intervalos aí de 1 mês e meio, mais ou menos, até final de março, que a gente tem chuva, a gente termina os parcelamentos aí da adubação, principalmente de nitrogênio e potássio. O fósforo ele pode ser aplicado em dose única no meio do ano, junto com a aplicação de calcário. Importante salientar que na análise de solo também vem a recomendação da necessidade de aplicação de calcário, que pode ser feita no meio do ano, sempre precedendo as chuvas e as floradas dos pomares. E o NPK é aplicado parcelado em 3 a 4 vezes de outubro a março. Com relação à amostragem de folhas, ela deve ser feita também na mesma época da amostragem de solo, entre fevereiro e abril. A importância da amostragem de folha é para a gente detectar se a nossa adubação está sendo feita corretamente. Caso venha resultados que os índices, os valores, os teores de nutrientes estão abaixo do recomendado, é possível numa última aplicação de adubo você corrigir esses valores. E também fazer a aplicação de, por exemplo, de micronutrientes na forma foliar, que é bastante recomendado. Então, com os valores, com os teores presentes na análise, a gente consegue também fazer aplicações foliares para corrigir os teores de micronutrientes no pomar. Quando que a gente faz a aplicação de micronutriente? Principalmente também no verão, quando a gente tem na primavera ou verão, quando a gente tem brotação, tem folhas novas, tem fluxo, né, de seiva, que a planta está absorvendo nutriente e está se desenvolvendo. Então, também de outubro a março é o período para se fazer as aplicações foliares de micronutrientes. Professor, em qual época do ano devemos iniciar os monitoramentos para o controle de pragas e doenças? A gente tem, por exemplo, a podridão floral dos citros, que é uma doença que ocorre na florada, que deve ter uma atenção do produtor caso ocorra chuva. Então, no período da florada, se o produtor tem ocorrência da doença na sua área e tem chuva no período da florada, é importante que ele faça aplicações de fungicidas. Eu recomendo que ele acesse a página do Fundecitrus e tente ver as recomendações, os aplicativos que o Fundecitrus tem para o alerta com o controle da podridão floral, que é bastante disseminado pelo Fundecitrus. Nesse mesmo período de início da brotação, é importante o produtor ficar atento com o controle do psilídeo, que é o vetor do HLB. Então, quando tem surto de brotações no início da primavera, é muito importante, que é o pico da população de psilídeo, é importante fazer o controle desse inseto. E o controle deve ser feito também todo o período de verão que tenha ocorrência do inseto. A gente tem os ácaros que têm ocorrências diferentes. Por exemplo, o ácaro da ferrugem, ele ocorre também no período de verão. Então, de outubro a março, é um período que tem que se intensificar as amostragens. Um ácaro da leprose, um ácaro, os tetaniquídeos, como seria um ácaro vermelho, ocorre mais no período seco do ano, então também tem que se intensificar. Então são diferentes pragas e doenças que o produtor tem que ficar atento. E pensando nos diferentes tipos de manejo, o que mais podemos acrescentar no calendário da citricultura? Outro manejo bastante importante é o manejo da poda nos pomares. Quando fazer a poda? Para variedades precoces como a Hamlin é fácil. Você colhe a Hamlin ali para maio, abril, maio, já pode fazer uma poda. Então, e você não vai interferir tanto no pegamento de fruto e no florescimento, porque você não vai podar esses ramos que estão prontos para florescer. E no caso das plantas, e não vai derrubar fruto, né? Porque a Hamlin só tem a florada principal. No caso de variedades tardias como a Valência, sempre haverá uma perda. Também recomenda-se fazer essa poda precedendo a florada e nunca próximo da florada, sempre aí por volta de abril, maio. E só que a gente vai ter frutos nas plantas. Com isso, você corre o risco de estar podando e derrubando um pouco de fruto. E por hoje é isso. Gostaria de agradecer ao professor Fernando Azevedo pela participação e contribuição. E se você interessou pelo tema, na nossa versão atualizada de nosso caderno de campo, temos mais informações. Se você é um pequeno produtor ou produtora de laranja na região do cinturão citrícola e quer participar, saber mais ou acessar os nossos materiais gratuitamente, incluindo
todos os outros episódios do Tira Dúvidas, acesse o citrusconecta.org/fruto resiliente. Lá você encontra também um canal direto de contato com a equipe do projeto Fruto Resiliente, da Fundação Solidariedade. Obrigada e até a próxima. Tira Dúvidas. Projeto Fruto Resiliente, fortalecendo a produção sustentável de laranja. Uma iniciativa Fundação Solidariedade.